Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e esse é o programa Ernesto Responde. Muito obrigado pela sua audiência. Se a sua empresa está em busca de um ERP completo, robusto e que atenda a todas as necessidades do mercado, você precisa conhecer a ERP Flex. ERP Flex é a empresa do Ernesto. O Ernesto tem uma trajetória de muita experiência na linha de ERPs. Ele foi fundador da Siga, cofundador da Microsiga e da TOTUS e atualmente ERP Flex, o primeiro software cloud computing que se tem notícias, que foi desenvolvido pela equipe do Ernesto. Então é isso. Acesse lá erpflex.com.br e obtenha mais informações de como adquirir esse software. No programa de hoje, uma entrevista que eu tenho certeza que vocês vão gostar, uma entrevista exclusiva sobre o seguinte tema: marketing do futuro. O marketing em uma realidade digital, o físico e o digital. A entrevista é com dois especialistas da área, com a professora Rosário Pompeia e o professor Silvio Meira. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com duas pessoas do marketing digital. E nós vamos falar sobre um livro, Marketing do Futuro, que a Rosário Pompeia e o Silvio Meira escreveram sobre esse assunto e mostrando principalmente todas as novas táticas, todas as inovações que a gente está passando no marketing, nessa era digital, né, onde realmente tudo é feito através da internet, através dos vários meios de comunicação que estão hoje disponíveis e que mudou bastante. Então, Rosário e Silvio, deem aí o seu boa noite para o nosso pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ernesto. É um prazer estar aqui com você hoje discutindo sobre esse novo livro que a gente está lançando. Boa noite, Ernesto. Boa noite a todo mundo. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigado pela acolhida. Certo. Então vamos começar por um termo aqui que eu vi no livro, que eu achei que fosse um erro de ortografia, mas não é. O que é digital, com F de faca? Digital com F de digital. Ernesto, quando a gente começou a internet em 1995, a internet fez uma mágica que ainda é pouco entendida por muita gente. A internet não é uma rede de comunicação, ela é uma rede de conexões. O C e o O são o mesmo, mas daí para frente é tudo diferente. O que a internet criou foi a possibilidade de você transportar código de um lugar para o outro e rodar código distante do ponto de partida onde ele ficava até antes da internet, que eram os centros de processamento de dados dos negócios. Essa possibilidade levou a um processo de virtualização das coisas físicas e à criação de coisas completamente virtuais, como, por exemplo, streaming de áudio. Isso não existia antes, não era uma coisa, não tem nada a ver com rádio, por exemplo. Então, o mundo, depois da internet, ele passou a ter uma dimensão digital também, física e digital, duas dimensões. Mas essa dimensão digital ela tem outra consequência. Num universo de plataformas que habilitam a formação de comunidades, isso possibilitou a virtualização também das relações sociais. Então, a gente passou a ter uma dimensão social virtual nesse universo ao nosso redor, onde são orquestradas as performances dos agentes em redes, pessoas, coisas e organizações, e plano físico-digital. Aí o mundo passou a ter três dimensões. Física, que em si tem três dimensões, como a gente sabe, mas uma dimensão física, uma dimensão digital, uma dimensão social. Figital. Mundo digital. É o mundo das dimensões física, digital e social, onde acontece tudo ao nosso redor hoje. Então, dentro disso que você falou, você também menciona um negócio chamado teoria AEIOU, que se refere às palavras ambiente, estratégia, interação, operação
e unificação. Resume um pouco tudo isso dentro do marketing. A partir desse mundo que Silvio acabou de explicar, que o mundo se transformou, que a gente tem um mundo digital, esse mundo acabou impactando em diversas áreas, em diversas ciências. Uma delas foi na prática do marketing. Ou seja, o marketing ele não pode mais ser feito a partir do modelo de uma época da revolução industrial. A sociedade, antigamente, se pautava os seus negócios no modelo a partir da revolução industrial. Com esse novo mundo que veio, que Silvio acabou de explicar, o mundo digital, os negócios mudaram e o marketing também mudou, ou deveria mudar. Então, essa teoria ela vem para embasar esse novo mundo. Já que o mundo mudou, precisamos de novas teorias. E como é que a gente faz uma nova teoria de marketing? Aí vem o ambiente, que você acabou de citar, o que é a letra A. No ambiente, a gente propõe discutir, por exemplo, cenários e personas. Como é que a gente constrói hoje o marketing a partir de personas que a gente poderia, inclusive, utilizar a inteligência artificial? Como é que a gente, dentro do ambiente, entende que o produto ou serviço ele pode ser mais competitivo? E aí a gente vai para a estratégia. A estratégia vai discutir a estratégia de marketing a partir da solução do produto ou do serviço que ele vai apresentar para a sociedade. As interações, elas vão discutir a narrativa, que não pode mais ser uma campanha. Então, quantas narrativas serão necessárias para a gente conversar com a quantidade de pessoas que a gente definiu lá no ambiente? E a operação, que é o O. Como é que a gente vai fazer uma operação de marketing a partir de dados, né? Saindo do achismo e a partir de uma lógica de dados? A operação do marketing, ela entrega hoje uma experiência. Para a gente finalizar no U, que é a unificação, ou seja, como é que o marketing ele se é orquestrado dentro da organização, deixando de ser apenas um departamento e vira, na verdade, um hub onde ele articula diversas áreas para que ele possa realmente ser efetivado. Então, essa teoria, ela nasce a partir de um novo mundo que a gente está colocado, de novas formas de se fazer negócio, para se fazer um marketing que, de fato, tenha impacto, que tenha retorno. Bom, então vou pedir para vocês mostrarem alguns exemplos. Eu tenho alguns negócios. Vamos pegar o caso do hotel. Tem dois hotéis, um é no interior, o outro é no litoral. São hotéis de tamanho médio. Como hoje o marketing desses hotéis é feito através de anúncios na internet, também, principalmente no Google, anúncios também em elevadores de alguns prédios. Outdoor nós não temos, mas basicamente a gente está usando esses dois mecanismos de marketing. Dentro disso que você falou, quais seriam as sugestões que vocês dariam no sentido da gente, talvez, melhorar esse marketing? A primeira coisa que a gente teria que ter que discutir era qual é o público, qual é a comunidade que esses hotéis eles estão querendo buscar. São hotéis para agregar família ou são hotéis que vai ser destinado a um público mais jovem, solteiro, por exemplo? A partir dessa análise, a gente vai identificar o que esses hotéis têm de diferente. Por que ele é atrativo? O que ele tem de diferente que vai fazer com que a gente, no marketing, mostre qual é o valor da marca desse hotel? O que ele traz de diferente? É o serviço de hotelaria? É o café da manhã, que é diferenciado, que só tem uma parte de comidas, por exemplo, sem açúcar, e que isso vai ajudar as pessoas que têm uma relação mais forte com isso a buscar esse hotel por conta disso? É a tecnologia? É um Wi-Fi que realmente funciona? É a academia? Então, dependendo de quem você quer conversar, de quem você quer atrair, a gente vai analisar se o seu hotel tem uma capacidade de competir hoje no mercado. Isso é o ambiente. A partir disso, vamos criar estratégia. Então, perceba, em vez do marketing, como você disse, o marketing é fazer anúncio e botar uma mídia ali. Ele vai entrar na estratégia do negócio. Porque eu posso fazer um anúncio no Google para um público que não tem nada a ver quando ele chega no seu hotel. Ele pode criar, na verdade, eu posso estar chamando um público que vai trazer uma insatisfação do seu hotel.
Então, por isso que o marketing tem que discutir lá no início, no negócio, quem esse hotel quer atrair? Que estratégia eu vou criar para atrair essas pessoas que a gente está querendo atrair? Quais narrativas? O hotel pode ter várias narrativas. O nosso diferencial competitivo pode ser a academia ou pode ser a comida caseira. E a gente trabalha para públicos diferentes. Eu vou fazer um anúncio específico sobre a academia para aquelas pessoas que têm uma preocupação quando viajam, mesmo assim, fazer uma academia, e vou fazer um anúncio específico para as pessoas que gostam, por exemplo, de comida caseira. Que tem gente que, quando vai fazer algum, por exemplo, não sei onde é que fica o hotel, mas, sei lá, perto de alguma trilha ecológica, as pessoas gostam de ter uma experiência de comida caseira. Então, eu vou criar narrativas a partir do que você já entendeu lá no ambiente. Então, a narrativa não é venha para o hotel X e ele dá mais conforto para você. Isso é extremamente vago. Eu vou, de fato, narrar aquilo que, de fato, a experiência e o ambiente competitivo me mostrou. Deu para entender? Entendi. Mesmo porque cada um dos dois tem uma diferença no público. Enquanto o que está na praia é um público mais jovem, principalmente porque é próximo ao mar, enquanto que o que está no interior é mais frequentado por pais com filhos pequenos, que gostam de brincar no gramado. Aí nós temos lá bosques para fazer passeios. Então, realmente... Agora, uma vez analisado essa persona que vai frequentar o hotel, aí, quando a gente fala em marketing digital, se pressupõe que ele será feito através dessas mídias. Quais são as principais mídias? Porque hoje a gente tem várias, né? Tem o Google, tem o Instagram, e tem também, até se a gente for considerar o digital, a própria televisão pode ser considerada também um digital. Qual seria, então, a diferença entre esses vários veículos que nós temos hoje no marketing? Começando aqui por mim, para Rosário continuar depois, Ernesto, o marketing do futuro ele não trabalha puramente com publicidade. Aqui no Brasil, a gente confundiu, durante os últimos 50 anos, pelo menos, marketing com publicidade. Marketing é uma espécie de uma teoria, prática e arte da gente reduzir os custos de busca, as fricções e os custos de transação no mercado para resolver os nossos problemas. Isso é o que é marketing. Marketing não é só você pegar um produto, um serviço ou uma experiência, que é o caso dos seus hotéis, e você descobrir aonde, como, em que meio, vamos dizer assim, e em que formato você vai anunciar essas coisas. Quando a gente olha para o marketing do futuro, como o Rosário estava defendendo aí, a gente acredita que desenhar os fatores competitivos do negócio, a estratégia para entregar as soluções, as narrativas das quais o hotel vai participar, porque pode ter uma comunidade de pais com filhos jovens, 250 quilômetros ao redor do hotel, que pode ter 50 mil pessoas nessa comunidade, 50 mil tomadores de decisão. O marketing do futuro parte do princípio que talvez, na vasta maioria dos casos, o hotel devesse formar comunidades. O hotel devesse usar plataformas onde comunidades de pessoas que são potenciais usuários da solução hotel, eventualmente vão tomar a decisão em função de interações dentro dessas comunidades que irão para o hotel. Em última análise, do ponto de vista do marketing do futuro, muitas vezes você não vai botar publicidade em lugar nenhum. Você não vai precisar de publicidade em lugar nenhum. Nós não estamos descartando a publicidade a priori, mas o marketing do futuro não é um marketing de propaganda e de publicidade. Ele é um marketing de cenários, de personas, de entendimento de mercados, de descoberta de soluções, de criação de capacidades, tanto do negócio quanto de marketing, onde, por exemplo, um dos principais agentes de marketing no marketing do futuro não é a publicidade, nem o seu garoto propaganda, nem o velho. Aonde você está, eventualmente, falando ou narrando uma história
para tentar interagir com pessoas em sei lá quais comunidades. É o atendente do seu hotel, é a camareira, é a pessoa que cuida do playground, é o atendimento em geral, é a experiência que no marketing do futuro a gente chama de experiência mágica que as operações do hotel entregam. Do ponto de vista do marketing do futuro, tudo é marketing. A organização inteira é de marketing. Ela pode fazer publicidade? Pode. Ela pode botar anúncios no Google? Pode também. Mas isso daí não é marketing. Concordando com o que o Silvio falou, seu Ernesto, por exemplo, quando o senhor entrou, por exemplo, no Waze, não sei se o senhor usa o Waze, ou em alguma rede social, no WhatsApp, o senhor não entrou por causa de um anúncio. O senhor entrou porque alguém disse para o senhor que existia essa rede. Então, o marketing do futuro também trabalha muito com isso. Como é que a gente aumenta esse boca a boca? Como é que as pessoas vão falar mais do hotel para outras pessoas? E a gente pode, inclusive, lotar o hotel sem depender necessariamente de anúncio. A gente pode fazer uma estratégia baseada nisso. Então, isso é o que se chama de efeito de rede. Como é que a gente aumenta o número de pessoas dentro da procura do hotel, sem necessariamente depender de anúncio? Podemos criar outras estratégias. É sobre isso que o livro trata. Mas quando vocês falam da realidade digital, digital, com F, digital, o que significa isso? Significa assim, tem cases sobre isso? Significa mais ou menos assim. Uma pessoa vai para vamos pegar o exemplo do seu hotel. Quando eu vou pesquisar sobre o seu hotel, eu procuro um hotel no ambiente online. Não é isso? Daí, eu vou ter uma experiência física no hotel. Se eu disse que as pessoas brincam lá, tem um lugar para brincar, enfim, as pessoas vão vivenciar o hotel. Depois, e lá no hotel, elas vão ter algum tipo de convívio social. Então, esse digital tem a ver com esse tipo de experiência. As pessoas não estão só no lugar. As pessoas hoje se confundem essa jornada no online, no físico e no social. Então, cases hoje sobre isso são praticamente todas as empresas. Todas as empresas são físicas. Todas as empresas hoje, você quer, mesmo que ela não esteja no online, as pessoas falam dela no online, quando vão avaliar, por exemplo, seu hotel. Você pode não estar, sua marca pode não estar, o hotel pode não estar, mas as pessoas estão. Elas vão lá e vão avaliar. Então, ela tem uma presença, querendo ou não, no online. Essas pessoas vão ter uma experiência no físico. Se essa experiência não for boa, ela vai ser criticada no online. Se essa experiência for boa, ela vai ser recomendada no online. Então, o case desse mundo digital é que não dá mais para fazer uma estratégia de marketing só pensando no físico ou só pensando no digital. Eu tenho que fazer de forma complementar, porque o mundo é complementar. Quando a gente diz que houve um erro, que as pessoas não entenderam o poder do digital, é porque a gente achava que era mais um canal de mídia. Ah, a internet chegou, é um canal que os adolescentes vão ficar lá brincando. Não é. Ela é muito mais que isso. Ela tem impacto em negócio, ela tem impacto hoje até em questões psicológicas das crianças, por exemplo, que estão passando muito tempo na tela. Então, ela é muito maior do que a gente imaginava. É a mesma comparação, a gente for pensar. A gente consegue pensar hoje um mundo sem luz? Não, ninguém chega no hotel do senhor e diz assim, tem luz. As pessoas pressupõem que tem luz. É a mesma coisa com a internet. Ela faz parte hoje da vida das pessoas. Ainda se pergunta, tem Wi-Fi? Quando a pessoa diz, não tem, como assim não tem Wi-Fi? É nessa dimensão que a gente está falando. Realmente hoje, sem Wi-Fi, a gente está perdido, né? Totalmente. E as universidades hoje já estão ensinando essas novas tendências no marketing, principalmente as que são focadas nesse tipo de estudo, que são direcionadas ao marketing. Elas estão ensinando isso aos jovens que estão lá? É um desafio, seu Ernesto, porque é um assunto muito novo, né? A teoria de marketing ela ainda está muito pautada numa época muito que os negócios não estavam nesse mundo digital. Então, é um desafio muito grande ainda para as universidades. Elas estão
correndo atrás, até porque a demanda do mercado exige que a academia se atualize. Então, podemos dizer que é um desafio hoje. Não podemos dizer, elas estão já prontas. Não. Elas estão sendo desafiadas a compreender esse mundo e tentar sistematizar esse conhecimento para poder passar cada vez mais para os alunos. Então, elas estão sendo desafiadas. O mercado geralmente anda mais rápido em relação a isso. As pessoas geralmente andam mais rápido em relação e Silvio pode explicar melhor do que eu, em relação a conceber a tecnologia. Ensino, né? Exatamente. Realmente, até um tempo atrás, não existiam universidades de marketing, né? Não, no caso, veja, o que acontece com as universidades é que elas, historicamente, estão preparadas para repetir o passado. Você codifica o conhecimento e você distribui o conhecimento. A universidade proativa, a universidade que trabalha com os problemas ao redor dela, a universidade que trabalha com o que a gente chama de problem-based learning, ou aprendizado baseado em problemas, o problema está lá agora. E a universidade está, em conjunto, professores, alunos e pesquisadores, aprendendo a resolver o problema, é um tipo de universidade ainda muito rara. Em particular, no caso do marketing, o problema do qual o marketing sofre é que você tem fragmentos de teorias vindas da economia, da psicologia, da sociologia, muitas delas da comunicação, do jornalismo, por exemplo, que são, de mais de uma forma, amalgamadas para tentar formar um todo coerente do que poderia ser o conhecimento de marketing. Como eu já falei lá no começo da nossa conversa, infelizmente no Brasil, isso se centrou em publicidade e propaganda. Tá certo? Foi um marketing centrado em anunciar o produto para o mercado. Esse tipo de, aspas, marketing / publicidade, ele é um marketing da Revolução Industrial. O produto era escasso, o canal de comunicação era escasso e não tinha retorno. Ninguém podia falar de volta com a empresa, por exemplo. Era muito raro isso. Hoje, como o Rosário explicou ainda agora, todo mundo está em rede social. Para a gente ter uma ideia, 81% dos brasileiros com mais de 10 anos de idade têm um smartphone e uma conta de dados. 180 milhões de brasileiros estão em redes sociais. 180 milhões. Então, praticamente, aspas, o Brasil inteiro está em rede social hoje. O que isso cria? Isso cria um outro tipo de demanda para entender não como é que a gente entrega informação para as pessoas, mas como é que elas se conectam, como é que elas se relacionam, como é que plataformas onde elas se conectam e se relacionam habilitam interações, como é que essas interações criam significados, como é que os significados formam a cultura das comunidades, como é que os negócios, suas marcas, produtos, serviços, experiências, soluções podem participar das narrativas que acontecem nessas comunidades. A teoria AEOU, que está aí no livro do Marketing do Futuro, é a primeira teoria que é publicada no Brasil e uma das primeiras no mundo que começa lá do comecinho. Quem são as pessoas com as quais a gente quer falar, em que cenários? E vai até o fim. Como é que a gente cria ou recria uma organização em rede, porque os mercados são redes, você não vai competir com pirâmides ou com silos da Revolução Industrial em mercados em rede, sem você transformar o seu negócio numa rede. Essa transformação em rede, para nós, tem dois significados fundamentais. Primeiro, todo mundo do negócio faz marketing, queira ou não queira. Tá certo? Segundo, o marketing é um negócio como um todo. O marketing é um negócio. Você não pode ter, por exemplo, imagine uma universidade que faz a publicidade de uma coisa, venha para cá que nós vamos criar um ambiente fantástico para você, você vai sair daqui sabendo tudo, e, aspas, lá na sala de aula, os professores não entregam o mínimo de qualidade, de performance, de experiência que aquela publicidade criou como expectativa. Um dos principais agentes de marketing de uma escola e de uma universidade, se não o principal agente de marketing, é o professor. Outro dos principais agentes de marketing de uma escola ou de uma universidade é um aluno. Como o Rosário disse, se ele gosta, ele vai falar na dimensão social para todo mundo que ele conhece, para muita gente que ele nem sabe quem é, que aquele lugar é muito legal e todo mundo deveria ir para lá. Se ele não gosta, ele também vai dizer isso e normalmente com uma voz muito mais alta. Então, do ponto de vista da gente,
o negócio inteiro é marketing e, por outro lado, o marketing é o negócio inteiro. E hoje, dentro do digital, nós temos várias opções, né? Nós temos o YouTube, nós temos o Google, nós temos outras formas aí dentro da internet. Quais as diferenças entre esses vários processos? Nós temos o próprio e-mail, né? Eu, inclusive, hoje não consigo ler meus e-mails, porque são páginas e páginas que eu recebo, sendo que 80% são textos tentando me vender um determinado produto. Então, dentro desse contexto do computador e do celular, qual é a diferença ou qual é o mais recomendado? E dependendo do caso, né, pode ser que para alguns casos o YouTube é o mais recomendado, mas para outros casos o Google ou então o Facebook. Qual é a indicação que você dá para as pessoas? Isso depende da sua estratégia e de conhecer com quem você quer dialogar. Então, o TikTok, por exemplo, pode ser bom para um determinado empreendimento. O Instagram pode ser bom para outro determinado empreendimento. Não existe uma receita pronta, não existe uma fórmula pronta de tipo, aposte aqui que vai dar certo. Tudo isso depende de um estudo prévio para entender o seu negócio e entender qual é a mídia mais interessante a partir do que essa mídia tem como dados. Então, esse é um dos principais erros, a gente achar, tá todo mundo no TikTok, vai todo mundo para o TikTok. O TikTok é um público jovem. O seu produto tem a ver com o público jovem? Não. Você está fazendo o que lá? Vamos para o LinkedIn. E como é que é a sua página no LinkedIn? O que é que você está apresentando no LinkedIn? Então, tudo isso depende, não é faz assim e está pronto. Então, depende de toda essa discussão, de entender do negócio, do ambiente, da estratégia para chegar na mídia correta e entender qual é a melhor mídia para poder avaliar, inclusive, depois, se está tendo retorno ou não, para mudar de novo a estratégia. E aí, isso é algo fluido, constante. Você aposta ali, testa, teve retorno, não teve retorno, se teve, bota mais dinheiro, se não teve, qual é a outra mídia que vai apostar. Então, tem toda uma complexidade antes de você dizer qual é o melhor caminho. O que Rosário está dizendo, na realidade, tem um gancho fundamental para a gente entender, Ernesto e todo mundo, que é o seguinte: se você não sabe o que você quer, ou seja, se você não tem estratégia, e estratégia é um processo que transforma aspirações, o que é que eu quero, com as capacidades, como é que eu realizo o que eu quero, é muito difícil você tomar decisão sobre qualquer coisa. Não só sobre marketing, não só sobre meios de comunicação, sobre fluxos de comunicação e narrativas. Eu tenho que saber o que é que eu quero, para, a partir daí, eu começar a discutir que impactos eu quero causar dentro do que eu quero. Quando a gente olha para o marketing do futuro e a teoria que sustenta esse marketing do futuro, todo o conjunto de objetivos, e a gente tem um capítulo inteirinho no livro sobre isso, é sobre impactos do marketing, e não precisa ser do futuro, impactos do marketing em qualquer tempo, agora, por exemplo. Marketing do futuro não é um negócio lá no futuro, é o marketing do futuro no presente. E ele é centrado em uma coisa: como é que a gente causa impacto? Para a gente causar impacto, a gente tem que saber o que a gente quer, porque senão a gente não consegue nem medir. Então, de trocar, essa coisa de trocar, não está dando certo aqui, eu vou para lá, eu tenho que saber o que é que eu quero, porque senão qualquer lugar está bom. E, consequentemente, qualquer lugar será ruim ao mesmo tempo. Né? Qualquer lugar está bom e será ruim. A vasta maioria dos investimentos de marketing feitos por qualquer tipo de negócio, no Brasil e em quase qualquer lugar do mundo, não tem nenhuma métrica de retorno de investimentos. Não tem nenhuma métrica confiável de retorno de investimentos. E esse é um problema estrutural do marketing que a gente tenta resolver nesse livro do Marketing do Futuro. E essa é, sem dúvida, uma das maiores dúvidas do empresário, né? Porque ele tem lá o seu negócio. Então, vamos pegar uma empresa que fatura R$1 milhão por mês. Uma empresa de porte médio, independente se ela faz serviço ou algum produto ou a um comércio. Qual a recomendação que vocês dão
em termos de quanto ela deve investir em marketing. Evidentemente que ela vai falar assim, olha, eu quero investir o mínimo possível para obter o máximo do lucro. Mas ela fica em dúvida sobre qual o valor, porque também se ela for investir um valor muito alto, talvez ela até tenha uma redução no seu lucro. Então, existe hoje uma fórmula ou uma indicação de qual é o valor que ela deve investir? E outra pergunta também é se ela deve manter esse valor durante todos os meses do ano ou, em determinado momento, no Natal, por exemplo, se ela vende produtos que são dedicados a presentes de Natal, ela deve aumentar esse valor. Olha, a média de... não existe, mais uma vez, nenhum tipo de valor específico para se investir em marketing. O fato é que hoje uma empresa dificilmente sobrevive sem investimento em marketing. Isso é certo. Quanto é que ela deve investir? Depende do valor que ela vai ter de retorno. Então, tem empresa que investe 2% do seu orçamento em marketing e tem um retorno 2%. Esperado. Eu não estou dizendo que esse é o valor geral. Depende de pequena, média e grande empresas. Esse valor, ele flutua. Só que a gente sabe que um valor de investimento em marketing dificilmente vai ultrapassar a casa aí de 30%. Muito difícil. E depende de setor para setor. Né? O setor de tecnologia tem uma prática, bens de consumo tem outra prática, varejo tem outra prática, setor financeiro é outra prática, saúde é outra prática. Então, depende muito do mercado que a gente está lidando. O fato é, isso só vai ser possível, e essa discussão só vai fazer sentido, se ele conseguir medir o impacto do marketing. Se ele não mede qual é o impacto que o marketing vai ter no negócio dele, ele pode chegar ao ponto de investir 30% e o retorno ser muito mais alto do que ele está investindo. Eu invisto R$1.000 e eu tenho um retorno de 100 mil, faz muito sentido. Eu invisto R$1.000 e tenho um retorno negativo, não faz sentido. Então, depende do retorno que está. Então, qual é a grande discussão? Não tem uma resposta pronta, não tem uma receita certa. Quanto deve investir? Tem que fazer um teste para saber de quanto você vai... deve investir nada? Não. Tem que investir alguma coisa. Deve investir 5%, 10%, 8%? Não sei. Eu não sei nem qual o mercado que você está falando. Depende do mercado. Tem mercado altamente competitivo. O mercado do varejo. É um mercado que você entra para brincar de fazer marketing com altos investimentos. Então, tudo isso depende. O marketing vai sair de que conta? É um custo fixo? É um investimento? Ele vai estar dentro de que orçamento? Então, isso são debates complexos que não tem uma receita pronta, mas fato é, precisa investir em marketing? Precisa. Precisa profissionalizar o marketing? Precisa. Preciso medir para saber se eu vou aumentar ou não esse investimento em marketing? Preciso. Então, preciso dessas três coisas. E eu só vou poder ter respostas concretas se seu marketing for profissionalizado. Mas eu sou uma pequena empresa. Infelizmente, o jogo está cada vez mais profissionalizado. Não dá para ser o sobrinho que sabe mexer no YouTube, que vai estar lá fazendo o marketing da sua empresa. Ou você entra, de fato, para estar concorrendo de forma profissional, ou o retorno pode ser um grande prejuízo para a sua marca. E uma ideia talvez seja a empresa fazer variar o valor do investimento. Então, num determinado mês ela investe 10, no outro 20, depois 5, depois 15, e com isso ela obtém uma curva relacionando o valor investido com o número de oportunidades de venda que ela teve naquele mês. E aí ela vai ver se realmente existe uma correlação perfeita entre o investimento no marketing e o retorno que ela tem em novas demandas a partir de clientes, principalmente clientes novos. Falando nisso, a inteligência artificial está aí revolucionando todos os setores. Ela também está influenciando, afetando, dando novas ideias no marketing?
Sim, e em vários cenários dentro do marketing, não é em um só. Tem muita gente falando e, na prática, usando inteligência artificial para criar conteúdo, seja audiovisual, seja texto, imagem, absolutamente tudo que você pensar. Mas a gente acha, aqui e lá no livro também, que esse não é o uso estratégico de marketing. Uso estratégico, desculpe, a gente acha lá no livro que esse não é o uso estratégico de inteligência artificial. Inteligência artificial pode ser usada para personalizar campanhas em larga escala. Pode ser usada para acelerar o desenho da estratégia de marketing. Pode ser usada para acompanhar a execução da estratégia de marketing. Pode ser usada para avaliar os impactos. Pode ser usada para analisar os dados oriundos das campanhas, para entender se as campanhas estão dando certo ou não em tempo quase real. Não é aquela história de trabalhamos assim essa semana, jogamos fora um monte de dinheiro, agora temos os dados e analisamos e vamos mudar para a próxima semana. Não, é quase em tempo real. É o que a gente chama de tempo quase real. Fazer, analisar e modificar continuamente. Para isso, inteligência artificial vai ser absolutamente fundamental, além de, claro, criar conteúdo, fazer coisas básicas que são repetitivas, cuidar de atendimento, mas isso vai ser commodity, porque todo mundo vai fazer. Na hora que ficar claro, por exemplo, que você pode usar chatbots, que são empoderados por inteligência artificial, para resolver problemas de atendimento com alta qualidade e com baixo custo, e os dois são problemas hoje, alta qualidade é um problema, baixo custo de inteligência artificial é outro problema nas organizações de todos os tipos, muita gente, quase todo mundo vai usar isso. Consequentemente, todo mundo vai ficar igual. Commodity é aquela coisa que é indiferenciável. Todo mundo tem exatamente o mesmo problema solução. O que vai fazer a diferença é o uso estratégico de inteligência artificial no marketing, na nossa opinião. Muito bom. E o livro, ele pode ser encontrado aonde? O Marketing do Futuro. Ele está nas principais livrarias do Brasil. Ele está em plataformas online também. Ele está na própria editora Almedina, que é do selo Actual. Também está disponível. Não tem erro. Se botar no Google o nome Marketing do Futuro livro, vai achar diversos links, diversos sites que vão estar também vendendo. Inclusive, e aí a gente recomenda no site da editora Almedina, que lá tem onde é que tem o livro, e ela mesmo vende diretamente. Pessoal, essa aqui é a capa do livro. É um livro que está com quase 400 páginas, então tem bastante conteúdo, e a gente recomenda realmente a leitura, porque é um assunto novo, é um assunto que a empresa hoje precisa realmente cuidar com bastante entusiasmo, com bastante inteligência, com bastante técnica, para obter um resultado positivo, porque as pessoas hoje têm muitas opções de compra de um determinado produto, de um determinado serviço, então o marketing aí vai fazer realmente a diferença nas vendas e na demanda do produto que você está fazendo. Quais seriam assim, umas considerações finais que vocês poderiam dar aos nossos ouvintes que precisam vender mais, né? Porque esse é o objetivo final do marketing. Primeiro, queria agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com o seu Ernesto sobre marketing do futuro, né? Foram perguntas bem práticas para a gente colocar, de fato, o debate de que o marketing do futuro tanto está sendo discutido com pequenas empresas, médias empresas ou grandes empresas. Ele é para todo tipo de empresa, de qualquer segmento. Além disso, existe um site chamado marketingdofuturo.org, onde está disponível também muito material sobre marketing do futuro. A gente também tem uma escola de marketing, que lá no site do Marketing do Futuro, você pode se inscrever em diversos cursos para aprender cada vez mais essa teoria e como ela ser aplicada. Então, eu só tenho aqui para agradecer o espaço.
Eu também queria agradecer, Ernesto, a acolhida e as perguntas sobre o livro do Marketing do Futuro. Dizer que nós estamos à disposição, como o Rosário já falou, no site marketingdofuturo.org e no marketingdofuturo.org/escola, que é o site da Escola do Marketing do Futuro, e que a lefio.com.br é a agência do Marketing do Futuro, e do outro lado, a tds.company é o negócio de estratégia para todos os tipos de negócios. Muito obrigado pela sua acolhida aqui, pelo tempo, pelas questões, por tudo, e foi um grande prazer estar aqui com você. Nós que agradecemos e realmente entendemos que esse é um ponto importantíssimo para as empresas, já que vivemos aí num país capitalista, onde a concorrência é muito forte, e quem realmente não se dedicar e não tiver uma estratégia boa de marketing, dificilmente conseguirá sobreviver, eu diria. Porque se as vendas não crescem, se as vendas não se mantêm, a empresa dificilmente consegue sobreviver nesse mundo capitalista, com tantos concorrentes que temos em qualquer tipo de mercado, em qualquer ramo de atividade, seja serviço, indústria ou comércio. Então, o marketing é fundamental e é por isso que eu recomendo fortemente a leitura desse livro, já que estamos numa fase de transição muito forte. Então, muito obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes, boa noite. Muito obrigado pela sua audiência. O programa chegou recentemente a 150 mil seguidores. Eu agradeço a todos vocês que já seguem e prestigiam o nosso canal. Até a próxima semana.